uma família judia, e o nosso Chico Xavier, final dos anos 70, início dos anos 80, o casal Muscati, com a perda, entre aspas, do filho, eles tinham uma amiga chamada Nair Belo, aquela atriz, e a Nair tinha recebido uma mensagem do filho dela, do Mané, como ela chamava. E na dor do casal Muscati, ela sugeriu que eles procurassem Chico Xavier. E Chico Xavier psicografou alguns meses depois, porque eles iam sempre, mas o jovem não mandava, só pequenos recados. Mas eles insistiram e o Chico recebeu uma quantidade de mensagens tão grande que eles fizeram um livro. Então eu vou convidar a Dona Sônia, primeiramente, por favor. Ricardo, por favor. Sônia, por favor. A Simone, que é jornalista, o nome dela agora se diz. Eu queria que a senhora começasse para as pessoas, porque essas pessoas aqui, a maioria não são espíritas, como lá no Chico também, não é? Eu queria que a senhora contasse o que aconteceu com a sua família, com a desencarnação do Roberto. Como é que foi? O que aconteceu? A todos, bom dia. Aquele abraço muito gostoso, fraternal. Uma família com 6 filhos. Meu esposo era médico, ortopedista, e eu trabalhava com ele 30 anos. Eu era instrumentadora cirúrgica dele. Então, teve muitos baques, um atrás do outro. Eu tinha um filho mais velho, Roberto. Como ele tinha problema de respiração, ele tinha bronquite e ele não conseguia respirar direito. Fomos ao médico e ele orientou que precisava fazer uma cirurgia de desvio de septo. Ele tinha 19 anos, estava estudando para entrar na medicina. Feita a cirurgia, num certo dia marcado, a cirurgia correu tudo bem. Era no hospital onde meu marido e eu trabalhávamos. Correu tudo bem a cirurgia, meu esposo assistiu à cirurgia, saiu feliz. E eu olhando pela chave lá da porta, pelo buraquinho. Tá tudo bem. O meu filho foi levado para o quarto, depois da cirurgia, e meu esposo tinha marcado uma cirurgia também, e eu entrei para ajudar. Tudo estava correndo muito bem. Eu estou, assim, falando nos mínimos detalhes, porque é tão importante, gente. Bem, no meio da cirurgia do meu esposo, entra uma enfermeira correndo. É para o doutor Davi ou a dona Sônia subir, ver o Roberto. Me assustei. Subi,
fui lá, meu esposo falou, vai você, lógico, ele era o médico, tinha que terminar a cirurgia. Fui lá, cheguei lá, meu filho estava dormindo, tranquilo, e eu ouço assim, meu pai me chamando. Meu pai estava deitado na cama, que tem ao lado, né? Aí ele falou, Soninha, vem aqui, por favor, vem aqui. Fui lá. Paizinho, o que está acontecendo? Por que você está na cama? Ele falou assim, Soninha, você não sabe o que me aconteceu. Eu estava deitado. De repente, eu vi mamãe. Minha mãe já tinha falecido, já tem hoje mais de tem uns 70 anos que minha mãe faleceu. Na época tinha menos. Bem, ele disse, eu vi a mamãe. E estava tudo bem. De repente, ela disse, não posso ajudar mais nada. Ela falou para o meu pai, não posso ajudar mais nada. Ele disse, ela estava toda de preto. Virou as costas e foi embora. Gente, ninguém entendeu nada o que minha mãe falou. Ela apareceu, foi embora, tudo bem. Nesse dia fomos para casa, estava tudo em ordem, o médico deu alta, estava tudo bem. E fui junto com meu marido para o consultório. O médico mandou pingar um remédio no nariz, porque a cirurgia dele foi pelo nariz. Era para limpar o sangue do nariz. E eu estava embaixo. Nisso, minha filha vem correndo e diz, mãezinha, sobe, porque o Roberto não está passando bem. Ele não estava conseguindo respirar. Falei, vamos já para o hospital. No hospital onde foi operado. Era um pouquinho longe. Quando chegou na esquina de cima, ele falou, mãezinha, eu estou descrevendo para vocês tudo como se passou. Ele falou, mãezinha, eu não aguento chegar até o hospital. Vamos aí no pronto-socorro. Vamos no pronto-socorro. Chegou lá. Não tinha secretária, não tinha ninguém para ajudar. Ele se debruçava assim na mesa que tinha, falava, eu não aguento mais, eu não aguento, mãe, eu não aguento, não aguento, não aguento. E eu gritando, médico, médico, não tinha médico nenhum. Aí ele caiu nas minhas mãos, nos meus braços. Carregamos ele até um quarto lá, tinha uma maca, na maca. Meus filhos ficaram com ele lá na maca, no quartinho, e eu subi procurar os médicos. Não posso contar isso porque eu não falei o nome de hospital de nada. Com a minha surpresa, estão 4 médicos, os pés estendidos em cima da mesa, da mesinha lá, conversando, tomando café e fumando. Eu falei, vocês estão fumando, tomando cafezinho, o meu filho está morrendo. Bem, nisso, desceram correndo, pegaram meu filho, levaram para cima, para o centro cirúrgico. Eu entrei junto com ele no centro cirúrgico. Aí eu já vi que abriram aquele, estava todo sanguentado. Eu sabia que não tinha mais nada para fazer. Eu estou detalhando para você. O meu marido
era maçom, e ele estava numa reunião maçônica. Aí mandei avisar, ele veio, enfim. Depois disso, eu vou falar assim não tão detalhado. Fomos para casa, meia-noite, e foi mais ou menos isso, 1 hora. Daqui a pouco, a minha casa estava cheia de amigos nossos, porque era uma família, a gente se dava muito bem com os amigos. Um foi avisado. No dia seguinte, ele foi para o hospital para ficar no velório. Ele foi para o hospital para ficar no velório, para sair de casa. Veio o médico. Eu falei, ai, doutor, o que aconteceu? Ele falou, eu pergunto, o que aconteceu? Ele me perguntando, o que aconteceu? Eu contei tudo. Eu falei, o que o senhor deu para pingar? E foi logo depois que pingou que começou a epopeia. Aí ele disse, não, eu dei um trato de prata para limpar o nariz, e isso se pinga em neném assim que acorda. É universal isso. Bem, falei para o meu marido, ele era alérgico a nitrato de prata e não tem mais nada para fazer. Aí começamos a trilhar o nosso caminho difícil, muito difícil. Meu marido, meus filhos e eu. Olha, eu consegui chegar no ápice com a ajuda do meu marido, ele era o espelho, e dos meus 6 filhos. Eles não sabiam o que fazer comigo. Eu agradeço a Deus os filhos que Deus me deu. É muito importante a família nesse momento. A família tem que estar unida. Deus nos ensinou assim, e assim nós temos que seguir. Não queiram fazer outros caminhos que não dá certo. E naquele caminho que Deus nos mostra. E assim fomos, como o nosso querido Ostiano falou. Nair Bela era muito amiga nossa, e ela tinha um filho que se acidentou, e meu marido que cuidou dele, operou tudo. Aí ele, conversando com o pai do menino que morreu, ele disse, olha, o meu marido falou, olha, vamos para Uberaba, que eu quero ver Chico Xavier. Nós não conhecíamos o Chico, ele conhecia de leitura. Nós não conhecíamos. Vamos para o Chico. Marcamos e fomos para o Chico Xavier. Era tão importante, porque todo judeu, quando morre alguém da família, eles ficam 8 dias em casa rezando, ou vão na sinagoga, mas não pode sair, tem que rezar, tem que fazer direito. Meu marido falou, vamos embora. É mais importante o Chico. Chegando lá, o Chico não sabia por que nós estávamos lá. Ele só falou assim para o meu marido, a morte não existe. Contato, ele me deu a mão, beijou e falou assim, doutor Davi, a morte não existe. Eu falei, como não existe a morte? Enterrei meu filho, aí faz um beijo. Esse era pequeno. Ele era pequeno. Aí recebi a primeira mensagem. Nem 1 ano depois, nem isso.
E todo mundo falava, ai, mas é muito cedo, é muito cedo. Eu tenho certeza que para isso não tem tempo. Não tem tempo. Você tem que trilhar o caminho para chegar lá. Aí foi o que eu fiz. Eu ia todo mês para lá. E eu falava para o meu marido, vamos comigo. Pega um filho e vai. Eu não vou, só vou quando vier uma mensagem e me mostrar que é o nosso filho. Lá fui eu, no Dia dos Pais, eu abri a porta do centro cirúrgico, me despedi do meu marido, falei, tchau, vou embora, fui para Uberaba. E fomos para a casa do Chico. O filho do Chico nos atendeu, eu acho que era por causa da Nair Belo. Nos atendeu e falou, vocês vêm em casa, tá, 1 hora, que vocês vão conversar com o Chico. E, olha, foi a coisa mais de tudo, da bondade, de tudo. Mas eu fui com muita fé. Muita fé. E fomos assim, anos e anos. Eu ia para lá, ia para casa do Chico, muitos anos. Um dia, eu falei, Davi, vamos lá para o Chico, é Dia dos Pais. Eu tenho certeza que vai vir uma mensagem. Ele amava o pai. Se alguém falasse, você é parecido com sua mãe, ele falava, não, sou parecido com meu pai. Ele tinha uma coisa, uma ligação com o pai impressionante. Impressionante. Bem, Dia dos Pais, recebi a primeira mensagem maravilhosa. Mostrando na mensagem, batia com tudo que ele falava, batia com a nossa vida. Ele contava que, de repente, ele estava sonolento, muito sonolento, e que ele viu, quando ele acordou, estava a vovó Raquel, que é minha mãe. A vovó Raquel estava ao meu lado. Contou como foi a passagem dele, que ele não esperava. E foi uma carta para o pai, do Dia dos Pais, muito bonita, que tem, até está no livro, que o meu marido escreveu, de todas as mensagens. Cheguei em casa, tanta mensagem, ele tinha tanta mensagem para as mães. E às vezes não eram todas as mães que recebiam, mas uma recebendo, a outra ficava contente, sabe? Então via que tem ligação, que continua, a vida não para lá. Então era importante a gente divulgar, porque fazia muito bem para as outras mães também. Quando eu não recebia, eu tinha as outras mães me amparando. Bem, fui para São Paulo, aí, lógico, uma festança. Aí, meu marido falou, que horas veio a mensagem? Eu falei, por volta da meia-noite. Ele disse, essa hora eu tive uma coisa que me odiava e eu pedi para os meus irmãos de maçonaria te darem todas as mãos e ficarem pensando no Roberto, porque alguma coisa estranha estava. Foi quando o Chico recebeu a mensagem do Roberto.
vocês verem que tem a ligação. E, dona Sônia, no momento em que a senhora recebeu a mensagem e outras que vieram depois, de que forma isso repercutiu na senhora? A senhora já acreditava na imortalidade da alma? A senhora tinha certeza de que a vida continuava? Eu não tinha essa ideia. Eu queria saber o que acontecia quando alguém morria. Eu queria saber. Meu esposo, quando a gente estava voltando do cemitério que ele foi enterrado, ele falava assim: eu vou para o fim do mundo, mas eu vou descobrir onde está meu filho. Não pode acabar assim, passar um pano e limpar. Não. A alma do meu filho está em algum lugar. Eu vou descobrir. E realmente descobrimos. Não foi tão difícil encontrar a pessoa mais maravilhosa que eu já encontrei na minha vida. Chico Xavier. Que homem! Que coisa! Parecia que ele nem era humano, era uma coisa. Ele falava, saíam estrelas da boca dele. Sabe? Saíam estrelas, tudo que ele falava vinha ao encontro daquilo que você estava pensando, do que esse outro estava pensando, e depois a gente conversava entre si. Era impressionante. Que coisa, que homem, que horas a gente passou com ele. Dona Sônia, essa é uma dor que Chico reconhecia que era uma dor, uma chaga imensa no coração de uma mãe quando um filho parte. Mas essas mensagens ajudaram a senhora a se sustentar, a se equilibrar? Olha, muito difícil. Muito difícil, eu chorava direto. Meus filhos falavam, olha, o Roberto mandou, não sei o quê. Mas ele mandava cartas impressionantes. Aí passamos essa parte e continuei indo no Chico. O Chico, o Chico distribuía notas de R$1 no Abacateiro, era um lugar lá, todo sábado. Então eu já chegava antes, eu ia no Abacateiro. Aí ele me chamava e falava, dona Sônia, vem cá, fica do meu lado. Bom, ele fazia a prece e eu ficava do lado dele. Nisso, depois disso, nós fomos para o centro. Chegando lá, ele fazia a ficha e conversava com as pessoas. Mas depois que eu recebi essa mensagem, eu chorei muito, eu chorava direto. Meus filhos falavam, você não recebeu a mensagem do Roberto? Você recebeu, então para de chorar. Foi um trabalho muito árduo fazer eu parar de chorar e eu querer viver. Foi um trabalho com meus filhos, com meu marido, muito árduo. E assim fomos indo no Chico direto. Eu ia, por mês, eu ia 2, 3 vezes, eu ia para o Chico direto. E assim fomos indo, consegui melhorar depois de algum tempo, um bom tempo. E o que me fez melhorar, eu vou falar para você. Eu fui procurada por muitas mães que perderam os filhos, né? Muitas mães e pais que se separavam por causa da morte de um filho, muitos casais se separavam.
É impressionante. Em vez de um dar apoio para o outro, eles se separavam. Um apareceu, o gerente do banco conhecia minha sogra. Minha sogra tinha falado para ele. Aí uma outra cliente dele perdeu um filho, aí ele indicou, vai lá. E era assim. Então, eu quero dizer para vocês, a morte não existe. Ela é difícil a gente ter que engolir, né? Vou fazer uma pergunta para a senhora. Pode ser? Pode. Eu lembro que quando o doutor Davi faleceu, desencarnou, como nós chamamos, ele estava muito doentinho, né? E assim, aí eu liguei para a senhora me contou que ele teve uma EQM, experiência quase morte. E era você que estava com seu pai, não é isso? Quando vocês chamaram ele de volta. O Ricardo ficou do lado. Você conta para nós como é que foi? Porque ela me contou que ele chegou, viu o Chico, o Roberto. Foi a senhora. É. A senhora pode contar, por favor. Foi, sabe, eu ia dormir, pensava no Chico, pensava no meu marido. Aí, um dia, não sei, assim, de repente, começou a me dar umas nuvens. Aí o meu marido, de branco, o Chico, todos estavam lá. Eu perguntava, cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Não apareceu, mas apareceu minha mãe, meu marido, conversando. Nós estávamos conversando com o Chico, no sonho. Nós estávamos conversando com o Chico. E assim, como trilhando o que nos aconteceu. Não dá para mudar o caminho. Não dá. Eu, graças a Deus, eu acredito no Espiritismo. O que dentro do Espiritismo acontece de bom com a gente. Às vezes nós não percebemos na hora, mas vamos perceber daqui a um tempinho o quanto foi bom ser guiado por vultos maravilhosos, tendo no coração o amor fraterno. Não vai ter nada, nenhum obstáculo, porque a gente sempre vai estar feliz em saber que nós estamos indo no caminho que Deus encaminhou. E assim estamos já há quantos anos? 43 anos, 46 anos que ele faleceu. Dona Sônia, vocês escreveram um livro maravilhoso, que é um best-seller no movimento espírita, né? Com as mensagens do Roberto, inclusive, aquela maravilha quando o Chico, uma das psicografias, o Roberto coloca a palavra Bob e ninguém sabia o que era Bob. Rob, desculpe. Né? Conta, esse é um caso mais importante que aconteceu. É, não só para mim,
mais importante para muitas pessoas. Isso. É um caso importante. Eu tenho uma filha que é a quarta, Rosana. Ela nunca acreditou no espiritismo. A única que... Quando meu marido... Foi um dia que eu estava perto do Chico, em Uberaba, antes do meu marido começar o livro, em Uberaba, no abacateiro, onde ele distribuía o dinheiro, pão, tudo para as pessoas. Ele disse para mim: Dona Sônia, me manda as mensagens. Aí ele falava assim, baixinho: me manda as mensagens que a senhora recebeu do Roberto, eu quero pôr num livro. Mas, como tem muita coisa em hebraico, manda a tradução também. Eu falei: Chico, você vai ter, até o fim de semana que vem, você vai ter isso. Eu fiquei feliz, que as mensagens do meu filho eram importantes para o Chico, como era para a gente. E o Chico falou para mim, me chamou e falou: eu não quero mais as mensagens, porque o pai dele, doutor Davi, está escrevendo um livro. E ele me perguntou: doutor Davi está escrevendo um livro? Não sei. Eu acho que não. Então, vai para casa e pergunta. E o Chico falou: não precisa mandar mais nada para mim, porque vai vir no livro do Dr. Davi toda a explicação. Cheguei em casa, falei: Davi, vem cá, você está escrevendo um livro? Ele falou: quem te falou? Quem te falou? Eu, Chico. Aí contei para ele. E graças a Deus saiu o livro. Dona Sônia, e a questão do Bob, quando saiu O Rob. do Rob? O nome dele era Roberto. Ele assinava Rô. Em tudo. Nos cadernos, sempre era Rô, né, Rita? Sempre. A minha filha, a Rosana, não acreditava no espiritismo, como eu falei. Então, para ela, ela falava: ai, mãe, para, sabe? Tá bom. Um dia, eu estava no meu quarto, peguei a Bíblia e peguei outros livros, estava vendo. Aí ela vem correndo, assustada. Mãe, que foi, Rô? Está aqui, lê isso. Ele assinava Rob. É o Rob que veio na mensagem, que o Chico chamava pelo nome. Ele falou: quem assina é Rob. Eu nem fui perto dele. Dona Sônia, é do Roberto. Eu falei: mas e esse Rob? Eu não conheço o do Rob. Aí minha filha se assustou, ela viu lá a assinatura Rob. Ela veio correndo: mãe, olha o que eu vi, olha o que eu achei. Ela, foi uma visão, uma coisa que ela teve, que falava, alguém falou para ela lá do outro lado: agora você acredita? Foi uma prova para ela. Foi a maior prova que alguém podia ter. Eu falei: agora você acredita. Aí ela ia comigo toda vez que eu ia para o Chico. As experiências vão mostrando
para a gente o caminho. E o caminho é certo. O espiritismo é certo. É muito bom. Eu tive muitas provas. Muitas provas. Dona Sônia, qual é o nome do livro que vocês escreveram pelo... É Quando se pretende falar da vida. É o livro que meu marido escreveu com as mensagens do meu filho. Uma parte das mensagens, porque ele tem muito mais, mas o livro não era tão grosso. Então tem algumas mensagens muito, muito boas. Há um ano atrás, a senhora recebeu uma mensagem do seu Davi através do Orlando, lá no Ipiranga. É. Eu achei fantástico, porque depois de 40 anos depois, e através do Orlando, que é um médium, está certo que ele está há bastante tempo psicografando. Não era nem tão chegada a Orlando. Foi autêntica essa mensagem do Orlando? Não entendi. Autêntica, é? Ah, sim, autêntica. Não tem nem o que falar. Não tem um ponto fora do lugar. Uma vírgula que seja da mensagem do recebi pelo Orlando, que meu marido mandou, não tem uma vírgula fora do lugar. E assim a gente vai caminhando. Uma mensagem, uma lembrança em casa. E assim é. Vocês judeus rezam para os mortos? Os judeus rezam para os mortos? O Chico um dia me perguntou. E o Chico falou, Roberto está muito feliz. E o pai dele reza todos os dias para ele. O Chico não sabia. Eu era judia, não era. Aí a mensagem vem. E ele está muito feliz que o papai Davi reza todos os dias para mim. Porque no judaísmo, se perde um filho, ou você perde o pai ou a mãe, tem que rezar durante 11 meses, menos um dia. Às 6 da manhã e às 6 da noite. E se você não pode ir, o que cuida lá na sinagoga, você pede para ele reza, porque o Davi às vezes estava na cirurgia, então ele rezava. Mas não perdeu uma reza sequer para o Roberto. É para a alma do falecido. Tem que rezar de manhã e à noite. E é isso. Dona Sônia, vou fazer a última pergunta. Nós, no movimento espírita, nós estudamos o espiritismo, temos muitos judeus que também se tornaram espíritas, mas, logicamente, não deixaram a sua cultura judaica. Né? Como Frederico Figueira, que é o irmão Jacó, tem muitas... Vocês se consideram judeus espíritas, a família Muscati? Sim. Sim. A minha mãe, ela era uma espírita dentro dela. Ela aprendeu sozinha a ser espírita, pelas coisas que ela fazia. Judia. Ela não ia em centro, nada, mas o que ela praticava era o próprio espiritismo. Quando as cartas de Roberto começaram a chegar, a surpresa. Lá estavam detalhes que só a família poderia saber, inclusive palavras em hebraico, idioma que Chico não conhecia. Eu já não sabia mais nada. A minha alegria foi muito grande. E tive uma prova que meu filho estava realmente vivo. Pela mensagem que ele mandou. Coisas que
que o Chico não sabia, porque eu não era amiga do Chico Xavier. O marido demorou a se convencer. Eu li aquilo N vezes, mas até que começou a vir coisas lá que não tinha como eu contestar. Por quê? Porque só eu que podia saber disso. Ao todo, foram 54 mensagens psicografadas por Chico Xavier. Mas a devoção ao médium não abalou as convicções religiosas da família. Eu não deixei de ser judeu. Vou na sinagoga, respeito as nossas tradições. Independente de crença ou religião, Chico Xavier conquistou um lugar especial nesta casa. Tenho um respeito danado pelo Chico Xavier. Eu tenho 6 filhos. No meu coração tem 6 lugares, mais o 7º, que é do meu marido, e tem o 8º, que é o Chico. Então, no meu coração, ele está sempre presente. Quando uma voz se cala, quando uma chama apaga, uma ponte entre os mundos, feita de um amor profundo, recita versos imortais. Quando a dor nos alcança, como o adeus de uma criança, como a fogo o desespero, o singelo mensageiro diz que amar nunca é demais. Saudade, lamentos, nunca diga adeus, porque adeus não há. Quando anoitece o dia, quando escurece a vida, e uma estrela incandescente risca o azul do sol poente, é a esperança que reluz. Mas quando alguém nos ilumina e o seu tempo aqui termina, no inverso movimento subirá ao firmamento uma lágrima de luz, bondade, alentos. Triste é quem não viu essa imensa paz. Francisco,
todos vão recordar do quanto pode o amor amar. Um cisco, Francisco, com um clarão de luar, ou com um raio solar. Francisco, um cisco que conduziu sua mão a nos guiar. Um cisco, Francisco, agora no céu do Brasil, outra estrela Francisco, um cisco, cisco de Deus que conduziu sua mão a nos guiar.